oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e sejam bem-vindos à aula de língua portuguesa, tá certo? A gente está aqui, ó, ao vivo dos nossos estúdios do Educa Recife, mas você pode reassistir essa aula sempre e quando quiser lá no nosso app do Educa Recife e também no nosso canal no YouTube, tá certo? Billy vai colocar aí na tela para vocês o QR Code. Caso vocês ainda não tenham baixado o aplicativo, aponta a câmera do seu celular para a tela e faz o download do nosso app, tá certo? Por quê, Vivi? Porque é lá que você pode reassistir as nossas aulas e também utilizar o chat para fazer a comunicação ao vivo aqui enquanto a aula acontece. Quem faz o nosso chat de hoje é a professora Adriana Maria, também de língua portuguesa. Vamos dar um oi para ela? Olá, pessoal. Nós estamos aqui no chat, então coloque aí o nome da sua escola, fala o nome da sua professora, pergunta, tá? Estamos aqui para caminhar junto com vocês. Isso, caminhemos juntos então, né? Que juntos somos mais fortes. Olha, quem faz a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais hoje é a nossa querida intérprete Amanda. Seja muito bem-vinda, Amanda. E hoje a gente continua falando sobre ficção científica. A gente já falou um pouquinho aqui do surgimento da ficção científica, a gente já falou do Júlio Verne na primeira aula, na segunda a gente falou um pouquinho mais sobre a robótica, como a figura do robô ela é muito popular dentro da ficção científica, especialmente com as adaptações para o cinema, né, que se popularizou a ideia. A gente também já conversou sobre as três leis básicas da robótica. E hoje a gente continua, mas a gente vai tentar abordar outros temas com relação à ficção científica que não sejam esses dois abordados, ou seja, a junção de ciência e narrativa e de ficção e também o surgimento e desenvolvimento da robótica. A gente começa com um livro que eu acho bastante, chamado Fahrenheit 451, que foi escrito em 1953. O livro conta a história de um bombeiro cuja função é queimar livros, minha gente, isso mesmo, pois a sociedade tinha medo que as pessoas pensassem e questionassem a ordem das coisas. Fahrenheit 451 foi escrita por Ray Bradbury. E é interessante porque esse livro ele funciona numa espécie de distopia. A gente vai ver mais ou menos o que significa distopia mais à frente. Então, a função de Fahrenheit 451 é justamente questionar a ordem social que era imposta dentro dessa distopia. Ela é uma obra de ficção científica por trazer esse lado distópico e curioso sobre a organização social. Faz profundas análises filosóficas sobre o nosso papel como humanidade, sobre as nossas relações sociais e as relações também de poder, né? Por que essa perseguição é feita tanto aos homens da ciência, aos livros, ao conhecimento? Então, Fahrenheit é uma ótima obra para questionar toda essa estrutura. E essa narrativa ela apresenta a característica de ser uma distopia. Você aí de casa saberia me dizer o que é uma distopia? É uma palavra difícil, aparentemente difícil, né? E que a gente não costuma usar no dia a dia. Então a gente vai ver mais ou menos o que significa o conceito associado à distopia. Em geral, associadas à ficção científica, as distopias são a descrição de um lugar fora da história, em que tensões sociais e de classe estão aplacadas por meio da violência ou do controle social. Essa definição é do Manuel da Costa Pinto. Ou seja, a distopia ela funciona fora da história. Ela não usa a história como um recurso narrativo, o que muitas obras de ficção costumam fazer. Tá certo? É muito comum que a ficção misture acontecimentos históricos, por exemplo, a ocorrência de guerras, pode ser um pano de fundo para uma obra literária. A distopia é a criação de todo um lugar fora do tempo habitual que a gente tem histórico para questionar estruturas sociais que são autoritárias, ou seja, o povo está ali oprimido por alguma situação e precisa mudar algum quadro social vigente, tá certo? Vamos ler um trecho de Fahrenheit 451 para a gente ter uma noção de como ele se organiza e de como é essa relação da personagem protagonista com essa história de queimar livros, né? Visto que ele era um bombeiro. E se a gente pegar a referência do bombeiro que a gente tem nos dias de hoje, ele é uma figura
é quase um herói, né, para a nossa sociedade. É uma pessoa que se arrisca quando há algum incidente ou algum acidente, quando há um desmoronamento de um morro, por exemplo, o bombeiro é quem vai lá socorrer as pessoas. Então, essa é uma figura muito heróica socialmente, e aqui no livro do Ray é completamente distorcida a sua função para essa característica de queimar os livros. Então, a gente vai ler um trechinho de Fahrenheit 451. Ó, os livros bombardeavam seus ombros, braços e rosto voltado para cima. Em meio à correria e à fúria, Montag teve tempo apenas para ler uma linha, mas esta brilhou em sua mente durante o minuto seguinte, como se marcada a ferro em brasa. O tempo adormeceu ao sol da tarde. Soltou o livro imediatamente, outro caiu em seus braços. Fahrenheit 451. O que a gente consegue perceber, isso aí é um momento crucial da narrativa, é um momento em que Montag, que é o protagonista, está encarando o incêndio. Então, como todo incêndio na narrativa, visava queimar os livros, porque eles não eram bem vistos na sociedade. Então, sem querer, o Montag acaba lendo um trecho do livro, e isso não podia ser feito, tá certo? Então, esse trecho mostra exatamente o choque que foi para Montag ler esse livro. E quanto mais ele tentava se desvencilhar, ou seja, soltar, se afastar dos livros, mais livros invadiam o seu campo de visão e ficavam próximo a ele. Então, Montag, nesse momento, está lutando literalmente contra os livros e, ao mesmo tempo, sentindo medo deles. É uma passagem muito importante para a gente entender como se constrói a cabeça dessa personagem, por que ela tem tanto medo e a função dela diante de uma biblioteca, diante do conhecimento. Isso faz a gente refletir também qual é o papel do conhecimento para essa literatura, especificamente da ficção científica, né? O que é que ela está questionando aqui? É que muita gente enxerga o conhecimento com olhares de perigo, né? Como se ele oferecesse um perigo iminente para a sociedade, quando, na verdade, o conhecimento é libertador, né? É para isso que a gente está junto aqui na aula, em todas as aulas que vocês assistem aqui no Educar Recife. Então, o livro traz esses questionamentos bastante profundos sobre a natureza do conhecimento e da organização de uma distopia. O livro nos traz uma distopia em formato de romance, que, de certo modo, sua essência já foi presenciada na história do mundo. E aí a gente tem uma referência a 1933, quando os nazistas queimavam livros de escritores intelectuais em plenas praças públicas. Então, o livro, ele busca esse recorte de rememorar essa lembrança da Segunda Guerra Mundial, contudo, ele não localiza a sua história em nenhum desses lugares reais que existiu. Ele usa a memória, um filamento de memória, para trazer esses questionamentos sobre o porquê se queimou tantos livros no período em que o nazismo estava impondo aí a guerra diante do mundo, tá certo? Então, ele faz essa referência. Este trecho retrata, né, o trecho que a gente leu, retrata o primeiro contato do protagonista com um livro. Como seu trabalho era queimar os livros, ele reluta, né, em ler o texto, porque isso configurava um ato ilegal. E como a gente sabe, né, o Montag era um bombeiro, estava fazendo o seu trabalho, e no caso dele, especificamente, ler era algo ilícito, ou seja, ele não podia fazer. Além disso, a gente tem a ideia de que uma leitura leva a outra, né? Às vezes, a gente pega um gibi para ler, assim, despretensiosamente, e quando a gente vê, a gente já leu 20 gibis. A gente quer ler uma coisa atrás da outra, a gente já ingressou por outras narrativas, por outros romances, por fanfics, etc. e tal. Então, é a ideia de que uma leitura vai te levar a outra, vai te levar a outra, e isso vai construir o seu conhecimento. A partir do momento em que Montag lê uma linha do livro, ele está propício a cair no desejo de querer ler cada vez mais. E isso, para a narrativa de Fahrenheit 451, era um ato bastante perigoso. Vamos continuar. Dadas as condições em que a narrativa se constitui, o que podemos inferir sobre a importância dos livros para a humanidade, minha gente? Muito importante, né? Porque organiza muita coisa. Permite que a gente organize a nossa memória, se for um livro mais historiográfico, se for um livro que contém memórias. Permite que a gente crie ficções
também para suprir a nossa necessidade de realidade. Porque imagina só, se a gente tivesse só a realidade para se viver. O mundo teria talvez menos graça, né, minha gente? E é por isso que a gente cria arte o tempo todo, seja ela na literatura, no cinema, na música, no teatro. Então, essa ficção existe para dar margem àquilo que a gente não consegue viver. Porque a nossa vida é limitada, a gente tem, né, limitações com relação ao que a gente pode fazer. Então, por exemplo, imagino que eu quero voar aqui nessa aula, mas eu não posso voar. Então, eu crio uma história de ficção para dar conta desse meu desejo de voar. Então, a literatura também é importante porque ela influencia não apenas na criação de novas realidades, mas também no nosso desejo de querer saber cada vez mais, minha gente. E é isso que acometeu o Montag. Ele leu uma linha e, de repente, ele se viu aí assustado. E a narrativa é justamente isso. Montag passa a ser, então, um leitor depois que ele lê a primeira linha naquele romance. E isso era o que a distopia de Fahrenheit 451 queria evitar, que muitas pessoas se tornassem leitoras. E sobre a figura do bombeiro? Neste livro, ele tem sua função completamente invertida na narrativa, né? Ao invés de apagar o fogo, ele inicia o incêndio. Veja só como a função é completamente distorcida aqui da realidade. E o que a gente pode inferir sobre isso? Primeiro que é uma situação distópica justamente porque essa construção se dá completamente fora do padrão. E segundo, porque a pessoa que está lutando contra esse intelecto acaba sendo justamente a pessoa que desperta, cujo desejo é despertado ao longo da narrativa. Então, nós temos aí uma ironia de comportamento. Uma pessoa que deveria agir de tal forma, mas, na verdade, é acometido pelo desejo de conhecer mais, de ler e de se aprofundar na literatura. Outra obra de ficção científica, minha gente, é O Médico e o Monstro. E antes da gente começar a falar um pouquinho sobre O Médico e o Monstro, eu vou dar lá uma passadinha no chat para saber como é que vocês estão. A professora Viviane, aqui o chat está animado, só que teve um probleminha técnico aqui. Nós temos alunos da Escola Carla Patrícia, está Diógenes, Richard, Adriano, Tito, Maria. Estamos aqui conversando no chat. O chat está movimentado. Estão atentos aí a essa aula recheada de conhecimento. Massa! Comentem aí com a professora Adriana o que vocês quiserem sobre a aula que ela vai passar para mim, tá certo? Ó, outra obra literária que também fala sobre ficção científica é O Médico e o Monstro, né? Uma obra bem conhecida, muita gente já leu sobre, que fala sobre o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde, né? Que são uma dupla personalidade aí de uma mesma pessoa. Vamos ler um trechinho do Médico e o Monstro, que é do Robert Louis Stevenson. Ó, se sou o maior pecador, sou também o maior sofredor. Não podia imaginar que este mundo contivesse sofrimentos e terrores tão degradantes. E você, Utterson, que era o advogado, só pode fazer uma coisa para aliviar esse destino, a qual é respeitar meu silêncio. Utterson ficou pasmo. A lúgubre influência de Hyde desaparecera. O médico voltara a seus velhos afazeres e amizades. Aqui a gente tem uma questão que é do comportamento humano, né? A gente tem uma mistura da ciência aí atrelada ao laboratório, porque o Jekyll é médico, mas também a gente tem questões filosóficas da psique humana, em como existe essa sombra por trás de todo mundo, ou seja, o bem e o mal estão coabitando aí uma mesma pessoa. Então, às vezes, a gente tem momentos de extrema lucidez, em que a gente age com base na racionalidade, sendo coerente um com o outro, com base também no nosso conhecimento científico, e em alguns outros momentos a gente é tomado por uma fúria, tomado pelas emoções. Mas isso também não é ruim, tá certo? É importante conviver e saber lidar com ambas as situações, com o seu lado racional e também com o seu lado emotivo e mais efervescente. Isso não é ruim. O Médico e o Monstro nos apresenta uma dualidade, né? Bem e o mal, na qual ambos coexistem como atributos indissociáveis e inerentes ao homem. O bem e o mal ocupam espaços diferentes, o bem interior do homem e o mal exterior ao homem, ou seja, é como se o bem
pudesse coexistir, assim, dentro de você, mesmo naquelas situações em que aparentemente o mal está sendo externado. Então, O Médico e o Monstro é essa narrativa que se preocupa muito com a psique humana, com o que esse homem sente internamente, com o que ele consegue externar e esse conflito de existir que ele sente em ser racional e em ser tomado pelas suas sombras. Nesse sentido, a obra de Stevenson visa tornar essa separação cada vez mais sutil, apagando os limites claros que separam as nossas ações. O que Stevenson está tentando mostrar em Um Médico e um Monstro é que isso existe em todos os seres humanos, né? Todos nós estamos sujeitos a momentos de extrema racionalidade, de práticas do bem, como também estamos sujeitos à prática do mal, inclusive sem a intenção de fazê-lo, porque esse processo de construção e de desenvolvimento do bem é uma luta diária, né, minha gente? Às vezes a gente diz alguma coisa que magoou alguém, quando na verdade a gente não tinha a intenção de falar essa coisa que magoou. Mas a gente só aprende, a gente só evolui como seres humanos quando a gente consegue refletir sobre os nossos processos. Inclusive quando a gente faz alguma coisa ruim para o outro. Então, a obra de Stevenson é justamente para mostrar esse dilema filosófico que existe na cabeça da personagem. A ficção científica também tem esse papel de tornar as fronteiras mais próximas e confundir a lógica dos argumentos, né? Chega um momento ali que você não sabe quem é bom, quem é ruim, justamente porque as histórias estão nesse limiar, nesse encontro. A ficção científica vem para dar poucas respostas e criar muitas perguntas. Como é que será que vai ser o nosso futuro? Será que a gente vai conseguir viajar no tempo? Será que a gente vai ter robôs no futuro? Então, ela é muito especulativa, já falei isso para vocês aqui na aula anterior. Ela tenta imaginar como será o amanhã. Será que a gente consegue pensar como será o amanhã? Ou a gente está aqui, completamente na ignorância, sem saber ao certo? O que a gente pode fazer é tentar imaginar e tornar as linhas muito mais sutis, né? Por exemplo, a gente sabe que hoje não existe viagem no tempo, mas a gente está cansado de consumir na ficção, na literatura, temas recorrentes de viagem no tempo. Eu sei que vocês assistem filmes de super-herói, já sabem do que eu estou falando, que vai e volta no passado para tentar recuperar e fazer alguma coisa de forma diferente. Então, a literatura de ficção científica vai ser também essa literatura especulativa. E por falar em viagem no tempo, a viagem no tempo acontece na literatura normalmente quando há uma inquietação no presente vivido pela personagem envolvida. As viagens no tempo representam a existência de realidades paralelas e muitas maneiras diferentes de representá-las passaram a existir, criando mundos totalmente novos para cada uma delas, né? Depois que a gente parou para pensar, eu fiz uma besteira aqui com a professora Adriana, falei uma coisa que chateou ela. Então, qual é a minha solução lógica? É pedir desculpa? É nada, sou orgulhosa. Eu volto no tempo, crio toda uma máquina, uma estrutura para impedir que eu faça aquilo de novo. Só que a viagem no tempo pode ser muito conflituosa, né? Ela pode dar certo, super funcionar e a história seguir com o seu caminho final feliz, ou ela também pode dar muito errado, minha gente, e acabar atrapalhando toda a linha temporal. Eu tenho certeza que vocês já devem ter assistido a algum filme em que um personagem volta no passado e acaba matando o pai, matando alguma coisa, impedindo o seu próprio nascimento e aí dá ruim. Embola a história todinha. Então, a viagem no tempo é um desses assuntos que é extremamente complicado porque requer um argumento muito científico e, ao mesmo tempo, a gente não tem uma ciência que represente com exatidão a viagem no tempo, então a gente precisa recorrer a muitas teorias diversas e juntar e fazer um raciocínio que ajude o nosso telespectador a entender a viagem no tempo, mas ela é cada vez mais utilizada. Então, seja para criar esses universos paralelos, ou seja para confundir completamente a nossa mente, o fato é que a viagem no tempo anda sendo recorrente na literatura e no cinema também.
Vamos ver, ela pode acontecer tanto para o passado quanto para o futuro, tá certo, minha gente? Não é pensando somente no passado que acontece, não. Se você pegar filmes como Star Trek, por exemplo, eles acontecem lá no futuro, lá na frente, coisas que não aconteceram ainda e a gente está especulando. Da mesma forma, pode ocorrer para o passado, tentar alterar alguma coisa do passado. Ó, 2 livros que falam sobre a máquina do tempo é o livro do H.G. Wells, que é A Máquina do Tempo, literalmente, e O Fim da Eternidade, do Isaac Asimov. Isaac Asimov, que a gente já viu na aula passada, como foi a sua importância e a sua relevância para a literatura de ficção científica, né, criando o Eu, Robô, criando também as 3 leis fundamentais da robótica. Então, essas 2 obras falam exatamente sobre viagem no tempo. Algumas formas de viajar no tempo. Você me disse que a gente pode viajar no tempo, Vivi, mas eu não faço ideia de como isso pode acontecer. Olha, confesso que nunca viajei no tempo. Se tivesse viajado, teria trazido umas fotos. Mas eu tenho aqui algumas teorias que acontecem com bastante recorrente nas obras literárias. Vamos ver cada uma delas aqui, ó. O primeiro é o buraco de minhoca. Mas, admitindo-se que o espaço-tempo pode ser dobrado, Einstein pensou na possibilidade de cortar caminho, usando-se o que se popularizou chamar de buraco de minhoca. Ou seja, o tempo e o espaço existem, ele vai dobrar o tempo e espaço e a pessoa que vai fazer a viagem no tempo, vai cruzar esse tempo e espaço que estão dobradinhos. Então, nesse momento em que eu dobro, eu crio o buraco de minhoca e é por esse fenômeno astrológico que a viagem no tempo acontece. Então, eu recorro à física, né? À ciência, para poder argumentar como é que a minha personagem viaja no tempo, como é que ela consegue. E o buraco de minhoca, assim como o buraco negro, assim como a máquina do tempo, que a gente vai ver mais à frente, são já teorias bastante aceitáveis, né? Pouca gente consegue rebater Einstein, que era esse físico brilhante, que tanto contribuiu para a física mundial, então pouca gente consegue rebater as teorias de Einstein. E a do buraco negro é muito aceita. Vamos dar outro pulinho no chat e ver como é que vocês estão? Então, professora Vivi, mais alunos aqui no chat. O chat está bombando aqui com os alunos. Caroline, Maria chegou, Adriano aqui, né, da Escola Luiz Vaz de Camões, Escola Mário Melo presente também aqui, 8º A aqui presente. Um abração aí, hein, o pessoal da Escola Mário Melo e Luiz Vaz de Camões. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, Mário Melo e Luiz Vaz de Camões. Fiquem atentos aí à nossa aula, espero que vocês estejam entendendo tudinho. Se tiver alguma dúvida, é só falar com a professora, tá certo? E quem teve a primeira ideia de usar o buraco negro na sua narrativa foi o astrônomo Carl Sagan. Foi o primeiro a pensar nisso, ao pedir que o amigo e físico Kip Thorne para que pensasse como seria possível usar buracos negros no tecido espacial para visitar o futuro. E o primeiro livro dele, né, que tem essa teoria, chama-se Contato, justamente porque vai e volta no tempo, quer fazer contato com outro momento. Já o filme Interestelar é um exemplo de uma obra que utiliza a ideia de buraco negro para viajar no tempo. O filme usa a ideia de uma nave que, se aproveitando do movimento giratório de um buraco negro para girar repetidamente. E o buraco negro, ao contrário do que muita gente pensa, não é exatamente um buraco de minhoca. É um fenômeno astrológico natural. Então, o Interestelar, que é um filme também de ficção científica, justamente usa esse movimento circular do buraco negro para dar margem e força para que a nave espacial fizesse essa viagem no espaço. A máquina do tempo, que é uma outra forma de viajar no tempo, e aí muito mais aceita, né, e muito mais divertida, porque literalmente você tem que criar um aparelho, um apetrecho que ajude a personagem a viajar no tempo. Então, bora ver?
Desde 1895, quando o escritor britânico H.G. Wells, que a gente viu aqui, lançou o clássico A Máquina do Tempo, é consenso na ciência de que o ser humano vai precisar de um dispositivo que não apenas crie uma curva fechada do tipo tempo, como não cause danos ao seu ocupante, né? Imagina se a gente fosse lá visitar a Lua ou visitar qualquer outro planeta e a gente fosse assim, natural como a gente está. Não consegue, né? Porque a gente precisa da nossa estrutura, a gente precisa da gravidade, do oxigênio, de tudo isso. Então, fazer viagem no tempo é extremamente perigoso. Para isso, a gente precisa de uma máquina, alguma coisa que nos proteja dos perigos oferecidos pelo universo. Então, a máquina do tempo é esse instrumento, como se fosse o nosso carro, né? Que vai dar vazão à nossa capacidade de viver fora da Terra. Então, ele também é muito comumente usado na literatura e muito bem aceito também. Os formatos de máquina do tempo são os mais diversos. Podem ser grandes, podem ser pequenos, tá certo? O importante é levar a vida com saúde. Mas, minha gente, mexer no tempo pode ser perigoso. Imagine que você viaja no tempo, mas acaba impedindo que seu pai nasça. Consequentemente, você também não nascerá e a ordem da sua vida é completamente prejudicada, né, minha gente? Então, ó, nada de brincar com o tempo. Achou um vira-tempo, não gira, guarda, porque pode ser que você se perca aí na narrativa. Então, não façam isso, tá certo? E agora é a vez de vocês. A nossa aula tá acabando, minha gente, ó. Mas, para vocês aí de casa exercitarem tudo que a gente está falando aqui, eu quero que vocês deixem um comentário sobre a figura do bombeiro, que tem o seu papel completamente distorcido lá em Fahrenheit 451, que eu contei aqui para vocês como era a história. Espero que vocês tenham se divertido bem muito na aula de hoje. Vamos passar para a professora Adriana, para ela fazer um resumão do chat e se despedir. Então, todos acompanharam essa aula cheia, recheada de conhecimento, né? Não girem a máquina do tempo, tá? E até a próxima aula, pessoal. Um beijão para vocês. O tempo segue, minha gente, e é hora da aula de matemática. Vou-me embora. Um cheiro e até a próxima aula.